Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de pós-graduação da Faculdade Damásio. Muito obrigado pela credibilidade e pela escolha na nossa instituição. Baseado nessa escolha, não poderíamos oferecer nada menos do que um curso de qualidade e regulamentado pelas leis do MEC, ou seja, seguindo absolutamente toda a parte regulatória para que nós podemos chancelar um curso com 380 horas, chancelado pelo MEC. Para garantir a credibilidade e a qualidade do nosso curso, oferecemos o nosso corpo docente, de altíssimo padrão. É formado por mestres, doutores, grandes juristas, juízes, promotores, ou seja, o que há de melhor na área jurídica e principalmente também na área de gestão, no nosso curso de MBA. E para garantir a regulamentação do Ministério da Educação, temos que seguir rigorosamente alguns padrões. E aí eu preciso da ajuda de vocês, dos nossos alunos, porque existe sempre uma parte que vem da instituição, o nosso corpo docente, mas existe também uma parte que vem de você, aluno, o seu esforço e a sua dedicação ao curso de pós-graduação. Toda a nossa comunicação ela vai acontecer pelo portal do aluno. Não deixem de acessar o portal de aluno semanalmente. É lá que tem o seu manual do aluno, é lá que está explicado todas as atividades que você, aluno, deve prestar, lá que tem o nosso calendário de prova, entrega das atividades pós-aula, que é um quesito para que eu consiga aprovação. Então vocês vão fazer a prova lá no final do módulo, mas cada aula, semanalmente, nós vamos ter que prestar a atividade pós-aula, que é uma atividade obrigatória que deve ser feita no final de cada aula. Aos alunos da modalidade online, também existe um prazo para que você entregue a atividade pós-aula, que conta sim para o nosso ato regulatório. Ao final dos nossos 4 módulos da pós-graduação, temos que também nos preparar para assistir a aula de metodologia, a aula de didática e nos prepararmos para a confecção do TCC, que é um outro instrumento obrigatório pelo Ministério da Educação. Fazendo isso e com o nosso apoio, esperamos que vocês tenham um bom curso de pós-graduação, que vocês aprendam bastante e que, principalmente, consigam evoluir na sua carreira. Assim, nós conseguimos ter a nossa missão muito bem declarada, que é ajudar o seu aluno a fazer a melhoria do seu currículo e, principalmente, da sua atuação no mercado de trabalho. Contem conosco, não deixem de trabalhar a parte acadêmica e bons estudos. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje, então, dando início, reinício, como o curso é modular, é início para uns, reinício para outros, do nosso curso de pós-graduação de famílias e sucessões, aqui do Complexo Damásio de Jesus. Então, para os que estão iniciando, sejam bem-vindos ao curso. Os que estão reiniciando, é um prazer revê-los. Semestre passado eu estive afastado, porque as aulas caem às segundas-feiras, era meu dia fixo na graduação da faculdade, eu não consegui vir, mas esse semestre eu virei bastante. Aliás, eu já peguei as aulas terça e quarta para poder estar aqui com vocês. Rui, não custa, vem até aqui, só para apresentar o professor Piva, o super professor Rui Piva, para os que não conhecem, que é difícil não conhecer o Rui Piva, vem aqui, eu vou até ficar de pé, Piva, porque senão parece, sobe a câmera aí para mostrar, porque fica mostrando nossa barriga, olha, nossa não. O Piva tem um costume que ele dá aula de lado para a câmera pegar ele assim. Ele nunca está gordo, eu acho uma maravilha. Isso eu tenho que dar aula assim. Só que daí cresce o nariz, então tem que ficar assim. Bom, uma vez uma técnica falaram para mim: o senhor dá aula assim com a cabeça assim. Eu falei: vai ser fácil, vou ficar assim. É uma alegria ter o professor Rui Piva, que é o coordenador adjunto, que cuida com carinho da nossa pós-graduação. Obrigado, Piva, pelo trabalho, que já vai para o seu 3º ano. Eu digo sempre o seguinte: eu tenho vários defeitos, mas um eu não tenho, que é ingratidão. E eu sou muito grato ao professor Rui Piva, porque realmente o trabalho e a dedicação dele é o que tem sido a mola propulsora do nosso curso de pós. Piva, muito obrigado. E esse semestre teremos aula do professor Piva e a participação dele com frequência aqui no curso de pós. Muito obrigado, viu, Simão? Fico contente de estar com vocês, para vocês aqui no presencial, que estão iniciando agora, aqueles que já estavam e me conhecem, né? Se eu tivesse que usar 30 segundos para dizer alguma coisa do Simão, eu ficaria dizendo assim: parabéns, parabéns, parabéns. Ele é uma pessoa de sucesso. E estar com o professor Zeno na abertura deste módulo é um orgulho para nós. Muito tá obrigado. Bem? Simão, obrigado. Obrigado, Piva. Zeno, um grande abraço. Bom, como vocês sabem, o nosso curso se divide em 2 módulos no semestre do calendário. Portanto, nesse semestre nós temos 2 módulos. Um que vai até fim de abril e outro deve começar início de maio. Bom, mas enfim, são 2 módulos. 4 de abril, o segundo módulo? O primeiro termina 4 de abril, que depois vem as avaliações
e após avaliações começa então o segundo módulo desse semestre. Os alunos sempre perguntam para mim na primeira aula, Simão, o que você recomenda de bibliografia? Eu vou recomendar um livro que saiu agora, aliás o lançamento foi 28 de novembro do ano passado, portanto é um livro bastante fresco, que eu trouxe para sortear inclusive, que é o nosso dicionário de direito de família. Esse dicionário, ele é um dicionário feito a 400 mãos, porque são 200 verbetistas, tá certo? E, portanto, não é meu. Eu sou um coordenador ao lado do professor Lagrasta, o ministro Benetti é o coordenador científico, mas é um livro que não é meu. São muitos verbetistas. Eu talvez tenha uns 15 ou 20 verbetes no mundo de 400, 300, quer dizer, não, então a minha participação é pequena. Mas é o que tem de mais avançado de direito de família. O professor Piva contribuiu, o professor Zena contribuiu. Portanto, isso aqui é uma indicação, é uma edição pequena, viu? Como nós fizemos junto com a Noreg patrocinou, ela praticamente saiu toda vendida. Nós distribuímos gratuitamente para os cartórios. Portanto, tem poucos livros e eu não ganho nada com isso, mas é que o livro ficou muito legal. Acho que até nós temos que pensar, falei pela Graça, uma segunda edição para incluir sucessões, porque hoje é só família. Tá? Sucessões não está aqui no dicionário. Eu vou sortear ao final da aula, tá certo? Uma segunda coisa para vocês. Quem quiser estudar família, do que tem de mais moderno, mais avançado, e não é também porque ele vai dar a próxima aula do curso, mas o professor Rolfo Madaleno, o seu livro hoje é a Bíblia do Direito de Família, porque ele tem um de mais avançado, mais moderno. Eu sempre digo o seguinte, quando a gente lê um livro, a gente pode não concordar ou concordar, isso é menos relevante do que ter um bom livro. E o livro do professor Rolfo Madaleno é realmente um grande livro de família. Ao lado dele tem o professor Tartucci, eu não sou mais coautor com o professor Tartucci, a gente fez um divórcio consensual em 2013, e eu finalmente consegui escrever o primeiro capítulo do meu próprio livro. Eu até ia te mostrar hoje à tarde, dizendo, mas aquela chuva que caiu, eu fiquei com medo. Então, o livro do professor Tartucci é um livro também muito bom. E agora, eu vou fazer uma propaganda, também não ganho nada com isso, porque eu nem sou autor. O IBDFAM lançou no passado, no Congresso nosso nacional, um tratado de direito de família com os expoentes do direito de família. Professor Zeno, professor Giselda, professor Rolf, Berenice, Rodrigo, Paulo, ou seja, todos os grandes civilistas da atualidade na área de família. É um tratado com a editora do IBDFAM, que é um livro que também ficou bonito, projeto editorial bonito, com desenhos, coisas que o Rodrigo gosta. Portanto, tem aí 3 indicações. Esse dicionário, o professor Tartucci e o tratado do IBDFAM, que são obras gerais. E o Rolf Madaleno, que você falou. O Tartucci e o Rolf, e exatamente, 4, e o tratado. E de sucessões especificamente, quem estiver estudando, eu sempre recomendo uma obra do professor Zeno, é uma pena que é uma obra que está esgotada da Saraiva, que é a concorrência sucessória. Como é que se chama aquele livro, Zé? Não sei o mesmo? Direito hereditário do cônjuge e do companheiro. Do cônjuge do companheiro. Hoje vale uma nota no sebo, porque o livro esgotou, a Saraiva não fez a segunda edição, que é uma pena. E aos comentários, Saraiva, a Giselda com a parte legítima e eu com a testamentária. São os volumes 20 e 21, salvo o melhor juízo, dos comentários ao Código Civil da Saraiva, aquela coleção da época lá, dantanha, mas que está atualizada. Então tem isso, tá certo? E sobre sucessões, se vocês entrarem no meu site, professorsimão.com.br, acho que eu escrevi sem qualquer exagero 50 artigos, porque toda vez que saía uma decisão eu comentava. Então tem artigos mais antigos, claro, que já são defasados, artigos mais novos, professorsimão.com.br. Dito isto, eu sempre costumo, eu ou o professor Piva, avisarmos vocês que o objetivo da pós-graduação aqui é uma pós teórica. Eu aqui não posso ensinar a fazer petição. Aliás, não teria nenhuma estrutura para ensinar um aluno a fazer petição, e nem é esse o objetivo. O objetivo é tornar os melhores profissionais. Quem quiser aprofundar para ir para concurso, vai ter matéria. Quem quiser aprofundar para advogar, vai ter matéria. Quem quiser aprofundar para ser professor, que eu sonho sempre que tenho alunos interessados na docência, professor, precisa de mestrado. Bom, mas o primeiro passo é uma especialização. O mestrado é um segundo passo. Para muitos é um terceiro, porque tem alunos mais jovens que falam, faça 2 especializações. Pegue bem gosto pela matéria, base teórica, né? Porque os alunos, hoje em dia, infelizmente, por uma questão de... Eu tenho que gastar esse tempo hoje, roubar 200, mas são 5 minutos. Por uma questão de serem afoitos, novo tempo, acho que o mundo vai acabar semana que vem, então quero fazer mestrado com 21 anos. Calma, não precisa, pode fazer com 22 ou com 25. Eu mesmo comecei o meu mestrado com 22, mas naquele tempo, in nihilo tempore, o mestrado tinha 5 anos, então eu pude dos 22 aos 27. Quando eu fui escrever, eu já estava bem mais maduro. Hoje o mestrado, em regras, tem 3 anos. Se entrar com 22, tem com 25. Está com o mestrado depositado, quer dizer. O doutorado naquela época tinha 9 anos. Quer dizer, 9 anos, você podia começar com 30 e acabar com 39. Hoje o doutorado tem 3 anos. Então, estou contando para vocês o seguinte, isso aqui é a base para
um desenvolvimento intelectual e profissional dos senhores. Eu gosto muito desse curso. Eu sou o cara que concebeu essas aulas. Eu concebi os temas. Tem aulas que os alunos gostam mais, tem aulas que os alunos gostam menos, mas o que eu garanto para vocês é o seguinte, eu digo isso sempre que eu apresento o curso. Nosso curso tem um diferencial, coisas que os outros cursos não têm. Basta entrar num site, pegar pós de família de qualquer outro curso e vejam os temas que nós trabalhamos. Nós trabalhamos temas diferentes dos outros cursos. Empatia e antipatia para o professor faz parte. Uma vez eu fui avaliado na FAAP, onde eu dava aula, e eu tive 100 avaliações. 99 diziam excelente, um dizia péssimo. O que eu fiz? Não sei. Se era meu nariz, a careca, se o terno estava mal alinhado, não sei. O que eu garanto a vocês é que todos os professores que vêm aqui são de altíssimo gabarito. Porque se não fosse, não trazia. No mínimo, grande parte deles é doutora. Já tem mestrado e doutorado. E a maioria deles em família. E tem notório saber jurídico, como é o nosso convidado de hoje. Então, espero que vocês aproveitem o curso. O curso é bem legal. Curso que já deu certo, que já está há anos rodando. A última vez fiz uma avaliação, nós estamos com 950 alunos em família, que é um tema muito específico, quer dizer, por aluno em curso civil o processo é fácil, porque todo mundo trabalha com isso. Agora, família, 950 alunos no Brasil inteiro é uma meta invejável. E o exemplo que eu quero trazer com vocês hoje é do professor Zeno Veloso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho dito isso com frequência e eu vou morrer dizendo isso. É um privilégio conhecer Zeno Veloso. Olha, a era dos grandes juristas acabou no século XX. O século XXI não produzirá grandes juristas. Vocês estão falando hoje com um dos últimos remanescentes de uma geração de grandes juristas. Esse homem conviveu proximamente com Orlando Gomes, Caio Mário da Silva Pereira e Silvio Rodrigues. Esse, assim, convívio fraternal. Conviveu em Portugal com Antunes Varela e Oliveira Ascensão. Portanto, nós estamos falando com um jurista que é um jurista completo. Mas mais do que isso, se o senhor chegar em casa hoje, derem Google no STJ, no nome de Zeno Veloso, a cada 10 decisões de sucessões, 11 citam Zeno. Cada 10, 11. Portanto, ele é uma lenda viva do direito privado. O Brasil perdeu no século XX os 3 grandes sucessionistas, que foram Itabaiana de Oliveira, Carlos Maximiliano e Orozimbo Nonato. Mas o século XXI ganhou de presente essa lucidez, essa capacidade que é Zeno Veloso, que continua produzindo dioturnamente trabalhos de alta qualidade. Ele foi recentemente homenageado no Pará com esse livro. Eu nunca chamo de livrinho, porque livrinho as pessoas não entendem que é tamanho pequeno. Acho que o livro é de segunda categoria. E esse livro aqui é uma pequena homenagem a ele. Até foi a nossa colega que trouxe aqui. Tem um monte de foto. Até tem uma foto minha para quem quiser ver, tão simpática aqui. Deixa eu chegar aqui na frente para mostrar minha foto com o Zeno. Eu sou aquele lá que tinha cabelo nessa época, tá vendo? Não a Berenice que está beijando o Zeno aqui em cima. Fala assim, irmão, como você está diferente? Não, eu não sou a Berenice que está beijando o Zeno. Eu sou ao lado do Gustavo Rezec e do Susequinde. Porque o Zeno Veloso ele é tão generoso que é assim, Simão, vamos lá, nem me conhecia direito, já estava me levando para a casa dele, conheci a mãe, conheci o cachorro, que ficou viúvo já faz algum tempo, mas conheci a afinada também, a cachorrinha afinada. Então, eu quero dizer o seguinte para vocês, ouvir Zeno Veloso é um prazer, é uma grande oportunidade. E ele é um homem de agenda cheíssima, então o que eu faço com ele? 1 ano antes eu ligo, Zeno, meu curso vai abrir tal dia. E ele nunca deixou de me atender. Olha, eu vou falar uma nota e vou passar para ele a palavra. O prestígio dele é tão grande que nós estávamos em Portugal trabalhando, a gente tem trabalhado em Portugal pelo menos 5 vezes por ano, na área acadêmica, eu e ele. E na última vez, nós fomos para Coimbra num evento badalado, gostoso, agora vamos fazer outro. E BDFAN vai a Coimbra, depois eu vou convidar vocês oficialmente. Vai ser um grande evento em Coimbra, dia 1 e 2 de junho. Mas na última vez ele falou assim para mim, estou com essa modéstia, que ele é muito modesto. Simão, você não quer dar um pulinho comigo sexta-feira em Lisboa, na Embaixada Brasileira? Eu falei, fazer o quê, Zeno? Não, eu tive um convite lá do embaixador, você não quer me acompanhar? Tudo bem, fui. O que era? Era o lançamento do livro do cônsul de Belém, português em Belém, que agora voltou para Lisboa, sobre Belém, e ele era o convidado para apresentar o livro de um português para os portugueses, quer dizer, um brasileiro convidado para apresentar o livro de um português para os portugueses.
Ele deu uma aula disso. Vocês vão ver hoje a história, que nós vamos começar com um pouco de história. Eu gosto pouco, ele também gosta pouco. Ele deu uma aula de história para os próprios portugueses. Eu fiquei assim, ó. Então, Zeno, eu toda vez te agradeço e reitero o agradecimento. É um privilégio para o nosso curso tê-lo como primeiro dos palestrantes. Só para dizer aos senhores, eu confirmei finalmente esse ano uma promessa antiga que eu tinha com os alunos. O professor Fernando Araújo vem de Lisboa, meu amigo catedrático, fala de bioética. Já tenho até a data. E eu vou ver se eu peço para a rede abrir para outras pessoas que queiram assistir, que não os alunos, para a gente fazer uma divulgação, porque afinal, uma chance de ouvir o Araújo falando de bioética, que é a especialidade dele, também é uma coisa legal. Eu já sei até a data, mas não vou avisar ainda. Não vou publicizar ainda. Zeno, muito obrigado. Com a palavra, professor Zeno Veloso. Eu agradeço muito. Estou emocionado depois de ouvir tantas palavras amáveis de um dos maiores juristas do Brasil, diga-se de passagem que não sou eu, mas é ele. Ele, quando disse tudo aquilo, era como se estivesse se mirando num espelho, porque é uma das grandes figuras do direito brasileiro. Eu sou um estudante velho, um estudante mais antigo, não digo que não possa ter méritos sendo isso, porque já tenho muito tempo nessa luta, nesse trabalho. E um dos momentos muito emocionantes da minha vida foi com ele, aliás, recentemente mesmo, lá em Coimbra. Essa foto eu tenho lá no meu gabinete, porque estava dando a exposição. E falar em Coimbra, você lembra 800 anos de história, de civilização, agradece a Deus aquela chance de estar ali se dirigindo para as pessoas numa faculdade tão nobre, tão alta, tão importante. E nós realmente estamos voltando lá em junho, no evento que ele está organizando, do IBDFAN. E vai convidá-los, quem sabe, estamos tentando organizar um grupo através de uma empresa de turismo para facilitar a viagem. E não precisa só ir depois, pode dar uma esticada por Portugal, para a Espanha, sei lá. O direito de família é a nossa... Deixa eu dar um recado. Para quem quiser conversar com a gente, além do presencial, é bom mandar Twitter, porque durante a aula eu sempre vou checando o Twitter, se tiver alguma interação a gente vai conversando. Professor Simão, @professor Simão, né? O Twitter, por favor, tá? Vamos lá. Então nós temos estudado o bom direito de família, antes e depois do Código Civil. Eu tenho um trabalho sobre filiação que eu pretendo, se ainda tiver tempo, reescrever, direito brasileiro da filiação e da paternidade. Eu me inspirei disso num autor suíço, Martin Stettler. Eu estive na Suíça, até conto esse pedaço nesse livrinho. Nessa pequena biografia, eu fui acompanhar um julgamento de um cidadão que tinha sido acusado de ser um dos autores do roubo do século, o roubo a banco. E ele era paraense, era do Pará, e era do Partido Comunista, e havia uma ideia de que ele era inocente e que estava sendo envolvido por alguns capitalistas, que estes sim tinham sido os autores intelectuais. Bom, eu fui. Aliás, o cara até foi absolvido por unanimidade. É uma história muito interessante. O nome dele é Sebastião Royos. Uma história muito interessante. Bom, aí é que vem a história do livro agora, paralelamente. Eu fui à Faculdade de Direito da Universidade de Geneve, e conheci um grande autor chamado Martin Stettler, que tem um livro chamado Droit Suisse de la Filiation, que eu naquele tempo estava lá, procurei ler e me interessar. Eu fiquei tão empolgado que eu resolvi escrever um livro. E cheguei no Brasil e escrevi um livro. Antes do código, mas já com vistas ao código, porque ele já tinha sido... Esse código já está rolando aí há muito tempo, desde a década de 70. Nós já tínhamos as primeiras versões do Código Civil, que afinal só veio sair muitos anos depois. Então, esse meu livro eu preciso atualizar, é algo que eu tenho relativo a direito de família. Tenho um trabalho também sobre regime de bens. Escrevi um artigo sábado passado em Belém. Eu escrevo todo sábado em Belém. A senhora leu alguns artigos? Todo sábado eu tenho lá um artigo no Jornal Liberal, fazendo até a propaganda aqui. Me cita de vez em quando. Sempre.
E o último é um artigo jurídico, mas sem aquela linguagem pesada, gongórica. Tem gente que pensa que escrever é difícil, é que mostra sabedoria. Eu não sou sabido, mas escrevo fácil. Escrever difícil é fácil. Escrever fácil ou facilmente é que é mais difícil. Então, essa história, para contar logo uma, eu sou um homem de história. No fim das contas, para eu me tranquilizar ou dar aulas, porque eu estou aqui meio nervoso, falando também neste curso da Damásio, tão importante nessa faculdade tão nobre. Eu que vim lá da ponta, terra de índio, como se diz, né? Estou aqui pegando chuva, vou dizer em Belém, peguei chuva em São Paulo, porque o paulista vai para lá e diz, peguei chuva em Belém, né? Então, você não pegou chuva, você pegou uma tormenta. Uma tormenta, foi a sorte que eu já estava no táxi, você pegou água lá na rua. Então, a história de sábado foi mais ou menos o seguinte, isso não tem nada a ver com a palestra minha de hoje aqui, não sei nem se eu posso estar contando coisa fora do tema, para embromar, para ganhar tempo. Posso contar, Pio? O pessoal pode reclamar, porque o cara vem para dar aula e fala outro assunto, dá para embromar um pouco? Então, o sujeito conheceu uma moça ótima, uma cabocla maravilhosa, daquelas que são candidatas, rainha não sei de quê, carnaval, São João, se apaixonou. O nome dela era Aurélia. E ele parece que João, está lá o nome na história. E ele começou a ouvir umas histórias da Aurélia. Cidade pequena, tem sempre muita fofoca, muita conversa, como tem também em cidade grande. São Paulo tem muita conversa fiada, muita fofoca, apenas em núcleos, em sistema. O bairro tal, o clube tal, tem a mesma coisa. Lá como a cidade é menor, a coisa se espalha mais. Então, como em outras cidades também desse porte. E ele ouvia falar mal da moça. Olha, essa menina aí é uma piriguete. O que quer dizer isso? Ela é piriguete, namora todo mundo. Uma menina fácil. E até algumas pessoas falavam também que tinham tido relacionamento com ela e tal. Eu até comento no meu trabalho que esse tipo de homem, para mim, é uma desgraça, né? Parece arara. Porque a arara é que se alimenta gritando, faz um barulho danado, né? Então o cara sai com a menina, no dia seguinte já conta detalhes. Eu tenho horror de gente desse tipo. Eu acho canalha em grau máximo. Aí ele resolve cobrar da namorada por quem ele estava terrivelmente apaixonado. Eu também digo no artigo que é uma frase minha de muitos anos, em muitos lugares, o muito apaixonado tem que ser interditado. É uma questão de interdição, a paixão, né? Aí ela se vira para ele e diz, olha, o fulano, que eu estou esquecendo o nome do meu personagem. Eu não sou santa. Lembra uma peça do Nelson Rodrigues, parece. Eu não sou santa, santa não sou. Mas a metade disso aqui é mentira. Tem cara aqui que conta detalhe do relacionamento íntimo que teve comigo, detalhes intimíssimos da nossa intimidade, eu mal conheço o sujeito. Mas vamos logo esclarecer. Tu queres casar comigo, o nosso casamento vai ser de confiança daqui para frente. Vamos esquecer o passado, o teu e o meu. Não vamos estar fazendo cobranças retroativas. Que isso também acontece, né? O namorado, o noivo, o marido cobrando retroativamente certos comportamentos. Tu não me falaste desse detalhe. Eu cheguei a te falar que eu namorei. Não, mas eu soube hoje que também aconteceu isso ou aquilo, imagina. Mas bom. Aí ele falou, tá bom, eu topo. Mas ela se virou e disse uma coisa que o assustou. Eu andei conversando com um advogado, esse advogado é malandro. Na história, esse advogado apareceu rapidamente só por causa desse conselho que ele deu para a Aurélia, mas eu penso que eu devo investigar melhor o papel melhor desse advogado nessa história. Então esse advogado deu um conselho para ela e ela submeteu ao noivo. Eu caso, mas eu quero elaborar um pacto antinupcial. Pacto? Isso é coisa para gente rica. Não, mas eu quero. Te contei a história? E ontem, né? Não sei o que eles vão achar dessa conversa. Bom, e como é o pacto que a senhora quer fazer? Eu só caso se fizer um pacto onde nós vamos estabelecer os direitos e deveres conjugais. Vamos obedecer a todos. Seguir os deveres, os compromissos menos um. Qual? Nós extinguimos de comum acordo entre nós, no relacionamento conjugal, a fidelidade. No nosso casamento não haverá o dever, se é que é um dever, ou o compromisso ou da fidelidade.
O cara, se caísse o mundo na cabeça dele, não seria tão pesado como aquilo que ele sentiu naquela hora. E, no último arroubo de dignidade, disse, olha, ô Aurélia, está encerrada a nossa conversa, tá bom. Esse é o começo da história. O meu artigo, geralmente, é uma história e vem a análise jurídica, que eu já começo nosso encontro hoje passando para vocês esse tema, que não seria exatamente o tema para o qual eu fui convidado a falar-lhes aqui, mas foi a última coisa que eu escrevi. Será possível estabelecer isso num pacto antinupcial? Então, nessa matéria, já que também vocês estão estudando direito de família, e um dos especialistas maiores vem aqui falar, não é o Rolf, quem sabe eu podia jogar isso para ele dar uma palavra, né? Eu até acho que sei qual é a opinião dele. Nesse tema de convenções antinupciais, está havendo uma evolução muito grande, imitando um pouco até certas regras do direito norte-americano, onde isso é mais difundido, em que se admitem algumas outras convenções ou estipulações que não exclusivamente as relativas ao patrimônio. O pacto antinupcial regula o regime de bens, mas pode também tratar de outras situações do casal, matrimoniais, de convivência, etc., como, por exemplo, a escolha de religião. Há um costume, sobretudo nos Estados Unidos, de se estabelecer uma indenização por abandono, por extinção do casamento, normalmente naqueles casos em que o sujeito tinha mais posses, riqueza, e a moça era remediada, lutando, ainda estudando no seu primeiro... E ele diz, eu caso, mas você não vai trabalhar, você vai cuidar dos meninos. Tem mulher que vai nessa conversa, está apaixonada também, e quer casar, aquele sonho do casamento, larga tudo. Que, aliás, para essa tese da mulher que fica cuidando da família e depois termina o casamento, leiam Alimentos Compensatórios, leiam a minha opinião e a do Rolf, que é exatamente a ideia do casal que se casa, um se sacrifica, tem esse tema. E o regime da separação ainda por cima. O regime da separação de bens. O cara já é rico, já impõe isso, no fim a moça fica sem nada, etc. Bom, e nesse pacto haveria a possibilidade de se estabelecer isso. Essa parte de indenização, né? E que é progressiva, conforme o tempo tenha passado. Claro, se isso ocorre com muitos anos, a pessoa ainda mais está fora do mercado de trabalho e tal, essa quantia seria mais expressiva. Mas quanto à questão da fidelidade? Há autores que dizem que sim, que pode ser feito isso, claramente, dentro do acordo entre pessoas maiores, capazes, que é uma recomendação, não chega a ser um dever. Essa opinião, eu não cheguei a fazer um levantamento exaustivo, mas quem diz que pode, por exemplo, é o meu amigo Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenwald, a quem encontramos agora em Coimbra, uma grande figura, um grande rapaz. Eles dizem que sim, sem nenhum problema, que é possível isso. E eu, no artigo, aí vem o final da história, para a gente entrar já no outro assunto, eu concluí que não era possível essa regra, que isso fere princípios capitais do direito de família. Acho que ainda há, sim, o princípio da monogamia nesse país, nesse nosso direito. Acho até que fere dignidade da pessoa humana, esse tipo de regra. Não me considerem muito carola, eu sou tido como até moderninho, mas modos em rebus, né? Devagar com a louça, o buraco é mais embaixo, conforme queiram a frase. Eu achei que não era cabível, até por princípios também morais. Mas aí uma ex-aluna me disse, o senhor não é professor de moral, é professor de direito. Eu não faço grande distinção também entre direito e moral. Eu admiro muito o fundo moral que há no direito e nas coisas. Em suma, eu não sei se eu não estou ainda preparado, se é uma questão de idade. Eu não engoli esse pacto e disse para os meus leitores que eu considerava ilegal e imoral esse estabelecimento. Mas é uma questão em aberto. Vem o Rolf aí, não sei se era bom passar até para ele, não sei o que ele disse sobre isso, mas acho que ele também não concorda. Mas está dividida a questão. Várias pessoas que leem o meu trabalho, algumas professoras jovens como vocês, professor, acho que o senhor está enganado, isso aí já está mudando,
Isso aí seria possível dentro do princípio da autonomia da vontade, da liberdade. É melhor até ser franco e admitir-se no relacionamento conjugal essas múltiplas relações, do que fazer isso falsamente. Aí vem a conversa de que isso na prática existe. Não sei. Lá em casa eu acho que não existe, entendeu? Não sei muito. Essas pessoas ficam garantindo, né, ô Piva? Se elas têm essa experiência. Não põe o Piva em maus lençóis, deixa o Piva fora dessa. Não, o Piva para concordar comigo, né, Piva? Claro, bom, então eu passei para vocês, não estou querendo opinião, não é o caso agora, para não... Diga. Eu ia dizer o seguinte, hoje em dia o direito de família vive um drama que reflete nas sessões, vocês vão ver hoje, exatamente a aula do professor Zeno, sobre a sucessão do cônjuge. O drama é o seguinte, como nós saímos do sistema que nada podia, família era matrimonial advinda do casamento. Ponto. Estava na Constituição. Casamento era indissolúvel. De repente, hoje parece que tudo pode. Aliás, o que nós estamos assistindo, que o professor Zeno coloca, é uma boa reflexão para o início de curso. Os senhores têm visto na imprensa uniões estáveis, supostamente estáveis, de 3 pessoas, 3 mulheres, ou às vezes 2 homens, 1 mulher, 2 mulheres, não importa o gênero das pessoas, isso é irrelevante. E o direito, então, diz, né, autonomia privada, professor Zeno disse, por que eu não posso viver a 3? Ele disse até brincando, um fato interessantíssimo. Mas dizem que até é normal que as pessoas queiram trair, manter relações sexuais com pessoas fora do casamento. O problema é que o direito nunca foi o que a sociedade quer. Aliás, o direito serve de freio social. Eu vou dar um exemplo muito simples. O homicídio é uma prática que existe. Ninguém nega que há homicídio, culposo e doloso. E nem por isso o direito chancela. Você diz, professor Simão, o homicídio não tem nada a ver com relação a 3. Bom, as normas de ordem pública para o direito civil são freios que dizem, daqui, não. Uma menina de 12 anos que queira se casar hoje, a exceção da gravidez do 1520, não pode. Mas e a autonomia privada dela? O direito não deu autonomia privada para aquela menina aos 12 anos ou para aquele garoto aos 12 anos. Então, pode parecer chocante isso. Aqui tem 2 do IBDFAN, nós somos hiper para Frentex. E eu já prometi que eu não vou falar sobre isso em nenhum lugar até o STJ se manifestar. Sobre a escritura de união estável tripla. Ela é nula, ela é obviamente nula, porque a monogamia é um princípio e um valor. É um princípio e um valor. E para quem, por acaso, acha que isso é um atraso, eu não estou dizendo assim, não pode nada. Estou dizendo pode quase tudo. Só que tem o quase. E onde está o quase? No Código Civil, que proíbe um mínimo. É verdade que não está escrito no Código Civil. 3 pessoas não podem... Está escrito no Código Civil. 3 pessoas não podem se casar, porque a bigamia gera nulidade. Isso está escrito no Código Civil, 1521. Mas não está escrito 3 pessoas não podem ter união estável. Mas se nós defendemos que união estável é família, e hoje é impossível dizer que não é, porque a Constituição garante, eu tenho que seguir os valores jurídicos, não é valores morais, religiosos, da família. E eu concordo, Zeno, o direito tem um fundo moral seríssimo. Uma vez aqui, na classe ao lado, perguntaram para mim assim, num curso para delegado federal. Eu falei, objeto ilícito, exemplo clássico, compra de droga, objeto ilícito. Ou pessoas que fazem prestação de serviços sexuais mediante pagamento. Relação sexual mediante pagamento. É nulo o contrato. Perguntaram, por que a mulher ou o homem não podem se prostituir? Porque não pode. Ponto. É uma opção jurídica do sistema brasileiro, que não é do holandês. Quem já visitou a Holanda sabe. Tem o Red Light District, que as mulheres se oferecem na vitrine. Cada povo tem o seu próprio direito, que não é melhor nem pior que o outro. É diferente. Ponto. Então é bom que o Zeno diga isso. Fidelidade é dever. 1566, inciso 1º. São deveres do casamento. Fidelidade recíproca. Ah, professor, eu acho que é chato esse sistema. Mas a gente elege deputado, fazemos uma frente e revogamos o inciso 1º. Eu não sou contra o direito mudar. Agora, esse mínimo, nós temos que tomar cuidado. Sabe por quê? Porque senão os senhores vão ouvir coisas terríveis, como eu já ouvi, e eu não vou aprofundar porque é o tema da aula. Professor Simão, aliás, horríveis e com cunho preconceituoso. Se hoje 2 homens podem se casar, e podem, como os senhores sabem, por que eu não posso me casar com o meu cachorro? É porque cachorro é coisa, e 2 homens ou 2 mulheres são seres humanos. Quer dizer, é de um ranço preconceituoso horrível. Mas não é porque nós não somos preconceituosos que a gente diz que o direito de família hoje é o vale tudo. Então esse curso aqui vai tentar mostrar para vocês que tem mínimos. E esses mínimos existem porque a lei optou. Porque a lei escolheu. E a lei foi clara. A monogamia é um valor jurídico. Essa é a leitura que faz o professor Zeno Veloso e que eu faço também.
E a sucessão? E o direito das sucessões é um desenvolvimento, pode-se dizer, do direito de família, de certa forma, do direito das obrigações, mas, sobretudo, é um reflexo da família, do direito de família. A sucessão ocorre na vida de várias formas, né? Há uma sucessão política, quando há uma eleição presidencial para governador, para prefeito, alguém sucede a outra pessoa. Há uma sucessão na propriedade, quando se adquire um imóvel. Aliás, essa exposição breve que eu fiz e que eu mencionei há pouco na gloriosa Coimbra, juntamente com o professor Simão, foi exatamente sobre compra e venda. E eu vou voltar a falar disso agora, mas já em Lisboa. Compra e venda real e compra e venda obrigacional. No caso do direito brasileiro, seguindo o direito português tradicional, o contrato de compra e venda não tem o efeito de transferir por si só e só por si a propriedade. Há necessidade de um ato ainda, que seria o registro, né? A transcrição outrora, hoje a matrícula do imóvel, no nome do comprador. Enquanto que no direito português, que era assim outrora e mudou por influência do direito francês, o simples contrato já faz com que haja a transferência da propriedade, independentemente do registro. Isso foi até o tema da nossa intervenção lá. Mas eu ia dizendo que há também uma sucessão quando um adquirente passa a ser o dono de um imóvel e etc. Há outros exemplos. A sucessão de que nós estamos tratando e que estamos começando agora a falar aqui, que é objeto aqui da palestra de hoje, é a sucessão hereditária, a sucessão mortis causa, a sucessão que tem por causa, motivo, razão, precedente, inelutavelmente, inevitavelmente a morte de alguém. Com a morte, abre-se a sucessão da pessoa que morreu. E os bens hereditários, nesse mesmo momento, por uma ficção legal e por força da lei, consideram-se transmitidos aos sucessores, aos herdeiros daquela pessoa que faleceu. O nome disso é seisin, S-A-I-S-I-N-E, que é uma palavra francesa. Há uma questão inevitável. Meus alunos já sabem, já sei que ele vai perguntar e pergunto, o que é o droit de seisin? É a primeira prova logo. Se não souber isso, já não vai tirar o maior número de pontos, porque isso é muito tratado nas minhas primeiras aulas, que eu vou, aliás, iniciar semana que vem. E trato logo de seisin, droit de seisin, que o professor vai explicar etimologicamente. Porque o adágio francês é le mort saisit le vif. O morto se prende, se gruda ao vivo, ou seja, não é a morte, não é la mort, é le mort. O morto se prende ao vivo, ou seja, não há uma interrupção temporal no direito de propriedade. O Zeno costumava brincar em palestras, tem você, Zeno, que o último suspiro do morto é o primeiro sorriso do vivo. Porque morreu um, o outro automaticamente é proprietário. Essa é a ideia da ininterrupção do direito de propriedade, em que a herança não fica acéfala. A negativo, céfalo, cabeça, que vem de caput, do latim. Portanto, a herança não fica sem titularidade, que é um princípio que antecede ao Código Napoleão. É um princípio do direito gaulês. Enquanto a França não era nem França ainda, eles já tinham o droit de seisin. Portanto, o herdeiro pode ser herdeiro até sem saber que é, sem saber até que tem um parente que morreu, ou sem saber até que era parente daquele que faleceu. Claro que isso é uma ficção, nem sempre há esse apoderamento imediato, essa posse, sobretudo, das coisas. E alguém às vezes pergunta, para que é necessário então aceitar? É preciso então aceitar uma herança? Sim, é preciso. Ninguém pode ser herdeiro contra a sua vontade. Mas a aceitação não tem efeito constitutivo, tem efeito declaratório. Eu aceito a herança que por força da lei já é minha. Mas também a gente pode renunciar. Aí a lei sabiamente diz que quem renuncia é como se jamais tivesse sido herdeiro. Não é que quem renuncia perdeu. Quem renuncia é como se não tivesse tido, como se não tivesse recebido.
Aí os nossos inimigos matemáticos, etc., dizem, isso é loucura. Sim, mas nós somos loucos. Quem está aqui é louco. No melhor e alto sentido da palavra. 2 mais 2 aqui não são 4, às vezes são 3, são 5. Que ótimo, isso é uma beleza. Aqui não nos basta a certeza é para eles. Conforme queríamos demonstrar, 2 mais 2, 4, H2, e nós vamos em busca da certeza, que é outra coisa completamente diferente. A certeza basta às ciências exatas, e nós buscamos a certeza da certeza, o porquê do porquê, a razão da razão, o fundamento ético. Aí eu volto até aquele artigo que eu escrevi. Então, antes praticamente de falar da sucessão do cônjuge, que é um dos assuntos hoje mais envolventes e até problemáticos e até polêmicos, eu queria transmitir alguns princípios gerais sobre o direito das sucessões, sem inventar muito, acompanhando aqui com vocês o Código Civil, quem sabe, a partir do artigo 1784. Nós temos que fazer um intervalo de 1 minuto técnico para dar uma água para o professor Zeno, a gente já retoma. 1 minutinho, por favor.